Eita, que estamos no dia 5 do ano, mas mesmo com 5 dias, já tivemos algumas coisas do futebol e mais que isso, a atenção de você que está assistindo. É claro que as notícias são muitas e ao invés de você passar horas e horas consumindo vários veículos de informação e até jornais para poder captar todas as informações, aqui no canal você vê isso tudo prático e rápido. Trabalho mesmo só para quem faz a edição e a voz, exatamente para mim. De restante para você é só acompanhar e ver todos os rumores. Lembrando sempre, deixando claro, quando é rumor eu falo que é rumor e quando é fechado, falo que é fechado. Deixa o like, se inscreveu? Posso confiar? Bora lá. E se eu tô falando que quando é fechado eu digo que é fechado, vamos embora, né? Porque já temos uma contratação confirmada de um cara que traiu a confiança do São Paulo e deixou os tricolores irados de raiva. Eu tô falando dele e você já conhece, né? O Caio Paulista, que trocou o tricolor paulista pra ir jogar no Palmeiras. Pois o Verdão aproveitou o clima do BBB 24 para anunciar hoje a contratação do lateral Caio Paulista. O anúncio ainda contou com uma provocação ao rival São Paulo. Mas o que aconteceu? O lateral que estava no São Paulo assinou com o Palmeiras até dezembro de 2028. O jogador pertencia ao Fluminense e estava emprestado ao tricolor na última temporada. Sobrou até uma provocação do Alviverde para o rival na hora do anúncio. Caio é do bicampeão paulista. Escreveu Palmeiras brincando com o nome no Twitter. Gerou até mesmo para o próprio jogador fazer uma brincadeirinha dessas no seu próprio Instagram. Caio Paulista chegou elogiando a estrutura do novo clube, assim como agora com o companheiro do time Dudu. Marcar o Dudu é muito difícil, tem de estar sempre muito concentrado na partida. Mas agora estamos do mesmo lado, né? Vamos pra cima dos adversários, estamos juntos. Conheço alguns outros jogadores de jogar contra eles. Espero ficar familiarizado com todos, porque sei que é um elenco muito gente boa, com uma irmandade muito grande. Vou chegar pra somar. Ele destacou ainda que pode atuar tanto como lateral quanto como ponta. Sou um jogador de velocidade pelo setor esquerdo, tanto como ponta ou lateral, vou sempre dar o meu melhor. Onde o professor Abel precisar, eu vou estar pronto para dar o meu melhor sempre. O Verdão chegou a brincar com a revelação dos participantes do BBB para anunciar o lateral. O clube inicialmente publicou um vídeo de um telefone tocando e afirmou que a casa mais cobiçada do Brasil vai receber um novo integrante. Olha, eu vou ser bem sincero pra você, esse cara tem coragem, meu amigo. Esse cara não tem medo de absolutamente nada, tanto porque Palmeiras e São Paulo irão se enfrentar em jogo pela Supercopa do Brasil, valendo simplesmente o título. Teremos um choque rei com Caio Paulista provavelmente já sendo titular no Verdão. Realmente ele provou que aí tem coragem, e mais ainda, já havia falado que tinha chegado como jogador de São Paulo e saído do clube como um torcedor. Que torcedor é esse que vai para um dos maiores rivais? Pois é, a gente na verdade sabe muito bem que devemos valorizar os poucos jogadores que ainda restam, que ainda jogam com amor à camisa, porque a maioria, né, vamos combinar, basta um mínimo aumento salarial possível, uma proposta maior financeiramente, que eles abandonam todo esse discurso de amor para ir jogar nos respectivos clubes que acabam sendo rivais ou porventura desafetos dos seus antigos. A torcida do São Paulo tinha assim uma admiração por ele, mas agora tenha certeza que eles não querem mais nem ver a cara. E vamos combinar, eles têm razão. Essa aqui é bem inusitada, mas você vai entender. O Amazonas, que há pouco tempo nem existia e simplesmente está agora disputando a Série B, tenta a contratação de Mamadou Sakho, isso para a Série A. Ex-jogador do Liverpool e do PSG, Sakho entrou na mira do Amazonas para a temporada. E pode vir, hein? O clube do norte do Brasil pode fazer uma das contratações mais inusitadas da janela de transferências do futebol BR. O clube do norte do país demonstrou interesse no francês Sakho. A informação é da jornalista Larissa Bailiero. Ainda não há informações a respeito de uma proposta oficial ao jogador, que passou os últimos 3 anos defendendo o Montpellier da França, mas a contratação seria a principal da equipe para sua primeira disputa da Série B do Brasileirão. Mamadou Sakho foi formado na base do Paris Saint-Germain e em 2014 foi vendido ao Liverpool, onde chegou a ter bons momentos como titular da equipe. Desde a sua saída dos Reds, passou por Crystal Palace e Montpellier. Podemos dizer que, em relação à projeção que o Sakho tinha, acabou não sendo um zagueiro de classe mundial, mas claro, para disputar uma Série B e com a projeção absurda de nome para atuar com a equipe do Amazonas, será uma das contratações mais vistosas de todos os tempos da segunda divisão do futebol nacional e certamente tomaria os holofotes do futebol brasileiro. Já estava esperado e o que estava esperado aconteceu. Vamos corrigir, na verdade, nem estava tão esperado assim, mas foi o veredito da CBF. Edinaldo Rodrigues voltou ao cargo da seleção e seu primeiro ato foi demitir Fernando Diniz, que não está mais no comando do Brasil. Empossado novamente como presidente da CBF, Edinaldo decretou a demissão do Fernando. O dinizismo não está mais na seleção. Nessa sexta-feira 5, Edinaldo Rodrigues decretou a demissão do treinador. Agora a prioridade do mandatário da CBF é definir um treinador que assuma em definitiva a seleção, não mais dividindo o trabalho com algum clube. Segundo a apuração da reportagem, Dorival Júnior do São Paulo é o nome imediato da cúpula da CBF para comandar o cargo. A decisão da entidade máxima no futebol brasileiro deve ser tomada em breve, já que a diretoria da CBF quer que a seleção já tenha um técnico definitivo para os amistosos de março contra a Inglaterra e Espanha. No comando da seleção brasileira, Fernando Diniz teve apenas 6 partidas, todas pelas eliminatórias sul-americanas. Foram 2 vitórias sobre Bolívia e Peru, um empate contra a
Venezuela e 3 derrotas consecutivas, tanto para a Argentina como Colômbia e Uruguai. O treinador deixa a amarelinha na 6ª posição na tabela das eliminatórias. Podemos dizer com toda certeza que a passagem do Diniz pela seleção, para quem acreditou que seria um divisor de águas, mas no sentido positivo, acabou estando longe de passar por isso. Diniz também passava um dos problemas que o próprio Julius e todo mundo deu crise passava, tendo que conciliar 2 empregos. No caso do Julius eram 3, mas no caso dele 2, que já eram muito difíceis de se conciliar. Campeão da Libertadores com o Fluminense, ele também tinha que tomar cuidado para empossar-se mediante a seleção brasileira. Podemos dizer com toda certeza que a passagem do Diniz é bem esquecível. O estilo de jogo dele é bom, sabemos que tem uma grande projeção, mas o problema é que sem muito tempo para trabalhar, suas equipes ficam atabalhoadas e desorganizadas. E para um Brasil que precisa urgentemente de fazer o mínimo possível para jogar e ao menos se classificar para a próxima Copa do Mundo, o que é bizarro, né? Porque somos a principal seleção do mundo e pensar somente em classificação para a Copa é ridículo. Urge a necessidade de um treinador que tenha um estilo de jogo mais rápido de se assimilar e assim o Brasil inclusive possa se preparar bem para a Copa América, inclusive, que vai acontecer esse ano. E sim, é isso mesmo que você leu. O técnico Dorival Júnior do São Paulo é o amplo favorito da Confederação Brasileira de Futebol para assumir o comando do Brasil e da seleção após a demissão do Diniz. Segundo informações apuradas pela repórter Monique Danello da TNT Sports, a CBF quer ter um técnico definitivo para a seleção, focado exclusivamente na amarelinha, e Dorival foi apontado como o nome predileto. O Dorival tem um currículo bem vistoso, né? Por mais que por muito tempo acabou ficando no ostracismo e chegou até a comandar equipes de menor escalão, Dorival conseguiu recentemente a conquista da Copa do Brasil 22, além da Libertadores da América no mesmo ano, com o Clube de Regatas do Flamengo. Dispensado da diretoria rubro-negra sem motivo algum, afinal de contas não houve motivo aparente para isso, ele acabou dando a volta por cima e campeão da Copa do Brasil sobre o próprio Flamengo, comandando a equipe do São Paulo. Resta saber se o Dorival Diola vai realmente comandar a seleção e principalmente se seu estilo de jogo é realmente identificável com o porte canarinho. É complicado até mesmo agora priorizar e ver quais treinadores estrangeiros realmente conseguiriam ter a capacidade de assumir a seleção e principalmente a vontade de assumir. A conversa de treinar a seleção chegou até mesmo para José Mourinho, que negou conversas até agora para treinar a seleção. Após vitória da Roma sobre a Cremonese pela Copa da Itália, o técnico falou sobre estar entre os nomes especulados pela imprensa para ser o novo treinador da seleção, mas deixou claro que não foi procurado por dirigentes da Canário. Sobre o Brasil, eu não sei se é verdade o interesse. Eu não sei se sim, nem sei se não, porque ninguém de lá falou comigo. Eu falei com meu agente que até o momento em que soubemos se a Roma está interessada que eu fique aqui, não quero que ele fale com ninguém. E se falar, disse para ele não me dizer, porque não quero saber. O nome de Mourinho e de outros renomados técnicos do futebol mundial começaram a ser ventilados à seleção após a renovação de Carlo Ancelotti com o Real Madrid. Antes confirmado no cargo de comandante da Canarinho pelo presidente Ginaldo, destituído do cargo e retomado, o italiano estendeu o contrato com os merengues até junho de 26. Agora, com Fernando Diniz demitido, a CBF busca urgentemente um treinador o quanto antes. Aliás, até falando em seleção, para encerrar o assunto, o Ancelotti chegou a se manifestar publicamente sobre as negociações que ocorreram com a CBF após renovar o seu contrato. Em entrevista coletiva na terça-feira do Rio de Janeiro, na Espanha, o treinador italiano revelou que teve de fato contato com Edinaldo Rodrigues, presidente em exercício à época, mas ressaltou que não existia um acordo extraoficial para comandar o Brasil. Nas palavras dele, a realidade é que todos sabem, o Real Madrid também. Eu tive sim contato com o presidente da Federação Brasileira daquele período, que era Edinaldo Rodrigues. Tenho e quero agradecer a ele, porque mostrou muito carinho e interesse de que eu treinasse o Brasil. O comandante da equipe merengue se disse honrado de ter recebido o convite público e explicou o porquê de não ter fechado com a Confederação Brasileira à época. Isso me deixou muito orgulhoso e muito honrado, mas tudo isso estava pendente da situação que eu tinha com o Real Madrid e que era clara para todos. O Real anunciou a renovação com Ancelotti no dia 29 de dezembro de 23. O novo contrato vai até o meio de 26, fim da temporada 25-26 na Europa. Não precisa nem justificar, Ancelotti. Sabemos que o erro é do Edinaldo. Se você não disse sim e ele simplesmente supôs do nada, da cabeça dele, que você viria a ser o treinador, a culpa realmente não é sua. O zagueiro Beraldo já realizou seu primeiro jogo pelo Paris Saint-Germain. Tá com a média de a cada um jogo, um título. Brincadeira à parte é porque quando ele entrou, o Paris Saint-Germain, o PSG, foi campeão da Supercopa da França, em jogo contra o Toulouse. E na primeira entrevista falou sobre o motivo da escolha de ir para o PSG. A relação do clube também com o São Paulo. O São Paulo tem muita história com Paris. Não só o Lucas Moura, mas o Raí também foi ídolo lá. Acho que isso também pesou um pouquinho na minha decisão, por eles conhecerem o clube onde venho e saber dos jogadores que foram parar lá. Disse o Beraldo, que antes de fechar com a equipe do Paris, também foi cobiçado pelo Zenit da Rússia e o Leicester da Inglaterra, mas acabou preferindo o clube francês por ser da primeira prateleira. Beraldo se destacou pelo São Paulo em 23. Entre todos os feitos, a equipe foi campeã inédita da Copa do Brasil. Ele chega à França com um contrato de 5 anos. Ao todo foram 52 jogos e um gol marcado pelo tricolor. Atlético Goianiense anuncia atacante Wagner Love. O amor está no ar. O jogador, que agora tem 39 anos, ex-Flamengo, Corinthians e Palmeiras, dentre outros tantos clubes, foi no Dragão na tarde dessa
sexta-feira. O Love assinou com o Atlético Goianiense até o fim de 24. Ele estava por último no Sport, disputando a Série B e marcou 23 gols em 59 jogos na atual temporada. Também contribuiu com 10 assistências no Leão. No Atlético Goianiense, Wagner Love receberá cuidados especiais com a parte física. O atacante deve ser preservado em alguns jogos para que possa estar sempre em alto nível durante a temporada. O contrato terá cláusulas com metas a serem atingidas pelo jogador. A carreira dele é considerável. Revelado pelo Palmeiras em 2003, Wagner Love tem extensa carreira. Entre 2004 e 2009, disputou 6 temporadas pelo CSKA da Rússia e acumulou convocações para a seleção. Emprestado pelo time russo, Love também voltou ao Palmeiras e jogou no Flamengo em 2012. O atacante veterano também atuou no Corinthians 2 vezes, voltando à Europa para jogar no Mônaco da França, além de defender clubes da Turquia, da Dinamarca e do Chipre. Em 22, o Love estava jogando no Sport, fez 7 gols em 17 jogos pela Série B. Para muitos, a passagem é decepcionante. Em 23, o atacante chegou a ser artilheiro da Série B, mas foi superado por Gustavo Coutinho, do Atlético Goianiense, e Ítalo do Sampaio Corrêa, terminando como o terceiro principal goleador com 11 gols. O Botafogo encaminhou a contratação do atacante Jefferson Savarino, do Real Salt Lake dos Estados Unidos. O venezuelano de 27 anos aceitou os valores oferecidos pelo clube e fará exames para assinar o seu contrato definitivo. A informação foi publicada inicialmente pelo The Athletic e confirmada pelo GE. O atacante ganhou destaque no Brasil, atuando pelo Atlético Mineiro em 2020 e 21. No Galo foi uma peça importante no título brasileiro, foi justamente no time mineiro onde trabalhou com Alessandro Brito, atual head scout do Botafogo. A indicação da contratação partiu do executivo e foi aprovada por John Textor, proprietário da SAF, e Thiago Nunes, treinador da equipe. Savarino marcou 11 gols e deu 4 assistências em 34 partidas pelo Real Salt Lake, isso na última temporada da MLS. Pelo Atlético Mineiro, o venezuelano fez 21 gols e distribuiu 19 assistências em 99 partidas. Embora a maioria dos torcedores do Liverpool se recuse a ter muitas esperanças, e com razão, Kylian Mbappé continua muito ligado ao que seria uma mudança notável para Anfield. As notícias sobre o futuro de Mbappé voltaram às manchetes nos últimos dias, com o camisa 7 francês a admitir que ainda não decidiu onde jogará o seu futebol na próxima temporada. O jogador, que agora tem 25 anos, está sem contrato com o Paris Saint-Germain nesse verão, mas ainda pode assinar um novo contrato com o campeão francês, embora houvesse a expectativa de que ele se transferisse para o Real Madrid ao se tornar um agente livre. No entanto, relatórios recentes sugeriram que o Liverpool continua na corrida pela contratação de Mbappé, alegando mesmo que os Reds são um candidato mais credível para contratar o vencedor da Copa do Mundo 2018 caso ele deixe Paris. Além disso, o jornalista de futebol francês Julien Laurent admitiu que o atacante do PSG gosta muito do Liverpool. Então, só para não nos torturarmos um pouco mais, vamos dar uma olhada no que Mbappé já disse sobre o Liverpool no passado? Os primeiros comentários que Mbappé fez publicamente sobre os Reds ocorreram em 2020, ano em que os Reds conquistaram seu primeiro título da Premier League. A equipe de Jürgen Klopp terminou a temporada 19-20 com 99 pontos, 18 acima do vice-campeão City, e jogou um futebol verdadeiramente sensacional, algo que não foi perdido por Mbappé. Essa temporada o Liverpool tem sido uma máquina na Premier League. Eles fizeram com que a vitória parecesse fácil, mas a verdade é que nunca é. Desempenhos como os que temos tido não acontecem por acaso. Ser tão implacável como tem sido dependeria de muito trabalho árduo nos treinos e de ter um treinador muito bom. No mesmo ano ele acrescentou: o que o Liverpool faz nesse momento é incrível. Eles são como uma máquina, encontram um ritmo e dizem jogamos de novo, jogamos de novo. Eles não perderam nenhum jogo. Quando você assiste você pensa que tudo é fácil, mas isso não é. Os caras estão muito focados, jogam a cada 3 dias e vencem. Em 2022 Mbappé admitiu ter uma ligação familiar com os Reds, sendo os Reds o time preferido da sua mãe, Faisal Lamari. O atacante também afirmou que discutiu uma possível transferência com representantes de Anfield durante sua passagem pelo Mônaco. Não sei porquê, você terá que perguntar a ela. É um bom clube, nós os conhecemos há 5 anos. Quando eu estava em Mônaco, eu os conheci. É um grande clube. E o que Jürgen Klopp disse sobre a transferência de Kylian? Se você está começando a se empolgar ao ler sobre admiração, Klopp pode derramar água fria em qualquer link de transferência. Não se sabe se ele está fazendo jogo duro, se ele está tirando dele da reta, mas a real é que ele é bem pessimista quanto a isso. Nas palavras dele, comprar um jogador desse calibre é difícil. Não vejo nenhum clube nesse momento que possa comprar Kylian Mbappé ao PSG. Não vejo nenhum clube, é assim que vejo. Eu posso dizer que é um jogador muito bom, eu considero, mas as condições financeiras não nos agradam em nada. Não gostaria de estragar a história agora, mas pelo que sei, não há nada a ver com isso. A questão é que alguns pontos fazem com que a gente realmente acredite que isso vai acontecer. O primeiro, claro, é o ponto de interseção entre Mbappé e a marca Nike. Afinal, ela patrocina a marca Liverpool e, querendo ou não, isso pode ajudar, já que Mbappé também é fornecido por ela. Eles poderiam custear parte do seu salário. Outro ponto também importante é que Mbappé e Real Madrid parece realmente uma novela que está prestes a acabar da pior maneira. Kylian parece meio insuscetível a atuar pela equipe merengue e Florentino Pérez está claramente de saco cheio. Outro ponto também é que pode ser acirrada uma briga fatal entre Haaland e Kylian, simplesmente fazendo uma reedição, mesmo que diferenciada, do que foi Cristiano Ronaldo e Messi um dia. Imagina só você acompanhar um jogo City vs Liverpool na Premier League e simplesmente se deparar com Kylian de um lado, Haaland do outro. Seria
um estouro completo de audiência, que a Premier League salivaria para ter. Outro ponto também é que Mbappé viria de graça, o Liverpool não teria que pagar nada agora, somente seu salário simplesmente astronômico, que é aí que pode pesar bastante na questão financeira do clube. O problema é que também temos que considerar que a FSG, que é a proprietária do Liverpool, acaba sendo extremamente mão de vaca. Os caras já arrecadaram muito, tem simplesmente o segundo ou terceiro maior arrecadamento do mundo, e simplesmente vem um Liverpool com uma equipe quase emergente, sem condição de comprar, o que pra mim beira o ridículo e o absurdo. Os Reds nesse caso, na minha opinião, tem sim aporte para contratar Mbappé e poderiam fazer isso. É um jogador que se paga naturalmente, pois por ser tão bom e midiático, logo as camisas venderiam como água, e ele conseguiria se destacar facilmente na equipe comandada por Jürgen Klopp. Seria praticamente um casamento perfeito. Imagina um Salah do lado, o Mbappé do outro, ou quem sabe ele invertendo de posição com Luiz Dias. Poxa vida, seria incrível. Fluminense já tem a oferta pronta para Thiago Silva, mas ainda não fez. Entenda, Thiago Silva está bem perto de ir pro tricolor, mas formalmente ainda não aconteceu. As negociações não iniciaram pelo fato de que o jogador e seu staff não sinalizaram em nenhum momento alguma intenção em ouvir a oferta ainda. A diretoria do Flu sonhava em ter o atleta já agora, com ele rescindindo o contrato com o Chelsea, porém isso não está nos planos dele agora. Ainda assim, o defensor mantém conversas já para 2025, pelo menos é o que se indica, ou quem sabe até na metade do próximo ano. Conversas são incessantes entre Thiago Silva e os amigos Marcão, auxiliar da equipe, e o lateral esquerdo Marcelo, até mesmo do Fernando Diniz, que já entrou em contato. Com isso, o clube das Laranjeiras confia que ele será um reforço para a disputa do segundo semestre. Teremos Thiago Silva no Flusão, imagina só, Thiago Silva e Marcelo juntos de novo. Mas eu quero saber de você sobre essa e outras transferências, a sua opinião. O que você achou disso tudo? Comenta aqui embaixo e me conta. Eu sou o Zefute, obrigado por ter chegado até aqui, deixa o like, se inscreva no canal, um abraço a todos vocês e eu te vejo sempre com vídeos mais atualizados sobre o mundo da bola. Até a próxima.